Hoje em dia o termo nerd é bastante difundido e é uma coisa muito legal ser nerd. Mas antigamente não era bem assim. Chamar uma pessoa de nerd era diminuir ela. Então vamos lá no começo de tudo e aprender direitinho como surgiu o nerd. Então, siga meus bons! E aí todo mundo, eu sou o André Lepec e seja muito bem-vindo ao canal Amanhã Eu Faço. Você já é um inscrito? Não é? Cara, não deixa pra amanhã, se inscreve aí. Se você gosta de descobrir coisas novas, curiosidades, lembrar de alguma coisa lá de antigamente, aqui é o lugar certo. A gente vai trazer muita coisa bacana pra você. Conteúdo relacionado a filmes, games, história. Se você gosta de cultura pop, vem com a gente que vai ser show de bola. Valeu, tamo junto. Antes de começar, deixa eu te perguntar. Você é nerd? Conhece alguém que é e não sabe? E melhor, sabe como surgiu o nerd? Hoje em dia o termo nerd é bastante difundido e é super legal. Você vê muita gente por aí dizendo que é nerd. Também o termo é vinculado a tanta coisa. Tecnologia, games, literatura, até no cinema. Mas antigamente as coisas não eram bem assim. Ser um nerd era um motivo para ser zoado. A palavra nerd teve sua primeira citação no ano de 1950, no livro If I Run the Zoo, ou no português BR, Se Eu Dirigisse o Zoológico, escrito por Theodore Seuss Geisel, ou Dr. Seuss. Ele é só o cara que escreveu Como o Grinch Roubou o Natal. Bom, vamos começar lá do começo. No livro, uma criança visita o zoológico e conta como seria se ele tomasse conta do lugar. Ele diz que ia soltar os animais normais que estão lá e no lugar ia colocar alguns mais exóticos. Um desses seria um nerd. Que louco, nerd era tipo um bicho. Já a primeira vez que o termo foi descrito como adjetivo relativo a características comportamentais foi no ano de 1951, na revista Newsweek, que reportou o uso da palavra sendo um sinônimo para drip ou square. Isso em Detroit, lá no Michigan. Terrinha boa, viu? Nunca nem vi. O nerd era basicamente o contrário do popular. Até porque o som da palavra no original em inglês é alguma coisa como nerd, e vem do contrário de drunk, que é bêbado. Assim, o bêbado era o cara popular, que participava de muitas festas, era o cara legal. E o nerd, bom, o nerd era o contrário disso. Ele era retraído, gostava daquilo que ninguém mais gostava, literatura, jogos, informática, que era uma coisa que estava começando a dar seus primeiros passos. Então, enquanto o pessoal queria ser atleta, participar de festinha, o nerd ia fazer aquilo que ele gostava de fazer, não estando nem aí com o que o pessoal ia pensar. Ia se dedicar muito a isso. Com o passar do tempo, o termo nerd foi se popularizando. Em 1984, com o filme A Vingança dos Nerds, o nerd teve sua figura fixada de vez. Cabelo, óculos, enfim, o estereótipo do nerd. Isso sem falar que eles foram para estudar ciências da computação e eram perseguidos pela fraternidade dos atletas. Perseguição eles chamamos de bullying. A gente consegue ver exemplos desse bullying sofrido em vários outros lugares. O Chris e Greg, de Todo Mundo Odeia o Chris, o Peter Parker, o Homem-Aranha, o George McFly, pai do Marty McFly. Mas como os últimos serão os primeiros, isso começa a mudar quando os já não tão mais jovens nerds começaram a alçar voos mais altos financeiramente falando. Como a tecnologia era o comum para a maioria dos nerds, nada mais normal que esse ramo seja ocupado por nerds, certo? Quer ver só? Você está assistindo esse vídeo num telefone, numa TV ou num computador? Então, Bill Gates, o cara mais rico do mundo durante muito tempo. Ele era esse cara aqui, ó. Se bem que ele já era um nerd mais descolado, ele foi detido várias vezes por excesso de velocidade e dirigir sem habilitação. Era um nerd rebelde. Assim o nerd começa a mudar sua imagem para uma coisa mais bacana. Até porque quem zoava o nerd na escola podia terminar trabalhando para um nerd, né? Aí dos anos 2000 pra cá as coisas mudaram bastante. Acho que tem a ver com o Sheldon. Hoje em dia temos muitas pessoas super populares que são nerds. Elon Musk construiu um videogame quando tinha 11 anos de idade, sabia disso? O cara que lança carro no espaço. No YouTube então? Nossa, temos milhares de canais dedicados ao conteúdo nerd. Jovem Nerd, Ei Nerd, República Coisa de Nerd, Nerd Show. Isso falando alguns que tem nerd no próprio nome, sem contar os outros milhares que têm o conteúdo relacionado. Ah, você já deve ter ouvido outros termos relacionados, tipo CDF, Geek, e achar que é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos por aí. Algumas pessoas consideram o nerd e o geek coisas diferentes. Mas como eu disse anteriormente, lembra que o nerd ia se dedicar a coisas diferentes? Então, para mim, o nerd é como se fosse o tema principal, seguido de vários subtítulos.
O geek vai ser o nerd dedicado à tecnologia. O otaku vai ser o nerd dedicado à cultura oriental. E o CDF vai ser o nerd dedicado aos estudos. São temas que, enquanto o nerd estava sendo criado, não eram assim tão populares. Por isso que a gente vincula muito eles à palavra nerd. Mas se você não acha isso, tudo bem. Comenta aqui pra gente sua opinião. No final, a gente tudo faria no mesmo saco. Então, olha aí, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Se você fazia o que gostava, se dedicava muito a isso e não estava nem aí pro que os outros pensavam, você podia ser um nerd e nem sabia. Olha aí, não precisa ter cabelo lambido e usar óculos pra cima. E aí, me diz, ficou sabendo de alguma coisa? Já sabia da história? Não esperava ser um nerd? Se você é um nerd e não sabia, ou também já sabia, conhece alguém que é nerd e não sabe que é nerd? Manda esse vídeo pra ela. Já aproveita também e dá um joinha, só vai gastar a ponta do dedo, mas é bem pouquinho. O Amanhã Eu Faço é um canal de entretenimento variado. E no segundo episódio, teremos carros de filmes. Se você gosta de carro, ou gosta de filme, ou gosta de carro e filme, se inscreve aqui para não perder, valeu? Eu sou André Lepeco, muito obrigado pela sua audiência, vou ficando por aqui. Alonzi.